Olá, pessoal, boa noite. 18h10, né? Já esperamos aí 10 minutinhos para os professores entrarem. Eu sou a Flávia, para quem não me conhece, do Centro de Referência do Professor, e o Yuri, que também é do Centro de Referência e também é professor de matemática, né? Também está aqui com a gente. E eu vou começar explicando para vocês, né, o objetivo desse encontro nosso. Nós pensamos, desde o começo do ano, assim que eu fui, né, assumi o centro de referência do professor, e eu era, né, do setor pedagógico da secretaria, e a gente sempre teve aí um enrosco, né, na matemática, não só na rede municipal, mas no mundo, né? Todo mundo tem aí medo da matemática, né? Todo mundo corre de medo do professor de matemática, enfim, coisas que vocês já sabem, enquanto professores de matemática, sempre foi um nó, né? E a gente propôs para alguns professores da rede, a gente fez um convite aí, tentando, né, abarcar todas as situações da rede, todas as localidades, atender todas as comunidades, mas a gente fez um convite para alguns professores de montar um grupo de estudos na área da matemática. A secretária Maria Helena, né, me deu a incumbência, assim, um desafio mesmo do que a gente poderia fazer, né, para tentar melhorar o desempenho da rede na matemática. E aí, como o Yuri, né, eu convidei ele para o centro de referência, ele já estava na secretaria, mas trabalhando no PMJ, e aí ele veio somar na equipe do centro de referência, e como professor de matemática, a gente trocou umas figurinhas e resolvemos aí passar a bola para os professores de matemática, né? Porque a gente sabe que ninguém melhor do que vocês para saber qual é o problema, onde está o problema, quais alunos vocês atendem, descobrir aí junto com a gente, né, uma forma de melhorar o desempenho dos nossos alunos, dos alunos de vocês e da rede municipal como um todo. Então, a gente propôs aí um estudo com os professores, com alguns professores, não dava para fazer esse convite para todos, mas agora nós estamos estendendo o convite para todos. A gente se reuniu com esses professores de matemática, que vocês vão conhecer daqui a pouco, e passamos, né, aí o desafio junto para eles. A proposta é a gente formar um grupo de estudo com todos os professores da rede, por isso, né, a convocação para o estudo, porque a gente acha, né, a gente tem certeza de que ninguém melhor do que vocês que estão na sala de aula, na frente aí, né, do problema, para resolver e conseguir estratégias para a gente melhorar o desempenho dos alunos e conseguir vencer todos os desafios, né, que isso traz. Então, a gente pensou em várias alternativas de fazer uma formação, mas, enfim, acho que a gente precisa pensar junto, descobrir qual é o problema, né? Descobrir caminhos para solucionar esses desafios, e a gente vai fazer isso junto com os professores da rede. Acho que não tem, né? Na minha visão de educadora, não tem um caminho melhor, tem outros caminhos, a gente pode também, né, trazer pessoas, conseguir formações para ampliar os nossos conhecimentos, porque dentro da nossa área, claro, a gente nunca sabe tudo, né, mas a ideia é da gente fortalecer o grupo de professores da rede,
porque entre, né, os 8 professores, a gente fez um convite, acredito que tinham 12 ou 13 professores no início, e 8 professores que ficaram com a gente para tentar, né, superar aí os desafios. Então, a ideia é de que vocês, né, se fortaleçam e troquem experiências para que um se apoie no outro. Entre esses professores, a gente já fez 3 ou 4 reuniões e a gente percebeu assim como são diferentes, né? As estratégias, como que um está usando uma coisa, o outro tem uma outra visão. Enfim, a gente já conseguiu trocar, né, experiências entre esse grupo pequeno que dirá com todo mundo, né? A gente tem aí 51 professores aqui na reunião, deve ter mais ou menos uns 60 professores na rede toda, e eu acredito que isso pode, né, ser interessante. Vocês se fortalecerem enquanto grupo de estudos na área da matemática, para poder trocar essas experiências e um fortalecer o outro. A ideia o Yuri vai apresentar aqui algumas coisas que a gente fez, vocês já responderam, inclusive, uma pesquisa que a gente fez com os professores de matemática, para que a gente pudesse ter, né, informações e pensar nessas estratégias, nessas metodologias, o que, que a gente poderia fazer. E o que a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer junto com vocês, porque são os principais, os protagonistas aí da história, né, da rede da matemática. Então, independente de ser, né, o centro de referência como o apoio de vocês para essas reuniões, para esses encontros, para essa troca de experiência. A nossa ideia aqui é apoiar vocês, mas que esse grupo se fortaleça para que vocês fiquem, né? Para que vocês permaneçam independente de qualquer outra coisa. Então, por isso esse encontro, tá? Nós preparamos para vocês hoje algumas experiências que esses professores trouxeram. Cada um vai apresentar aqui uma estratégia, né, daquilo que está usando nas aulas online e também pensando, né, no retorno das aulas, como que eu posso aproveitar essas aulas que eu estou fazendo agora para quando a gente voltar. A gente sabe que tudo vai ser diferente, né? A gente tem que pensar em outras estratégias, em novas metodologias, mesmo depois que a gente estiver na sala de aula, os nossos alunos não voltarão os mesmos, né? E acho que nós também não somos os mesmos mais depois dessa confusão, mas a gente aprendeu muita coisa, então a gente precisa compartilhar esse conhecimento. Aí a gente preparou isso para vocês. A ideia é ter também um banco de aulas, um lugar, né, aonde você possa recorrer enquanto professor de matemática e que você possa colocar as suas aulas lá, né, compartilhar com os colegas as suas experiências, que a gente viu isso num grupo pequeno, quanta gente, né, sofrendo por um motivo no seu cantinho, nossa, não consigo fazer isso, e aí o outro professor trouxe, né, o colega trouxe uma solução, né, pelo menos um apoio para aquilo. Então, a nossa ideia aqui é essa, tá? Fortalecer um grupo de estudos, dar um start aí num grupo de estudos que possa permanecer enquanto professores de matemática que querem melhorar o desempenho dos alunos nas escolas da rede municipal. Vou passar a palavra para o Yuri, ele vai falar um pouquinho também sobre isso, e, e depois a gente vai passar, né, essas aulas e ficar o convite aqui para vocês, e a gente vai se reunir outras vezes para essas formações, que todo mundo possa participar de alguma forma, trocando essas experiências. Também vou pedir para que os professores que estavam, né, que já participaram dessas reuniões, para se apresentarem aí, e a gente poder estar cada vez mais próximo, né, para dividir os sucessos e os insucessos também. É isso. Bom, obrigado, Flávia, também pela apresentação. Uma boa noite a todos.
É um prazer tê-los todos aqui, né, presentes. 57 pessoas já na reunião, quase todos os professores de matemática aqui. Uma verdade, para a gente poder começar, eu gosto de brincar com os alunos, eu tento adivinhar o que eles estão pensando. Porque às vezes a gente está falando alguma coisa, vê pela carinha deles que eles estão com algumas expressões, e aqui a gente também teve isso na nossa própria expressão, né? Quando a Flávia fala em mudar a realidade dos alunos, né, melhorar a matemática, a forma como nós ensinamos esses nossos alunos, a impressão que a gente dá, eu imagino que algumas pessoas pensam assim, puxa vida, isso aí não é assim, as coisas não vão mudar. Não vai acontecer isso de repente, assim. E a gente tem essa consciência. Nós sabemos, né? Vocês todos, como professores, até com muito mais experiência, têm plena consciência de que qualquer alteração, qualquer mudança na educação leva muitos anos. Não é algo que a gente vai começar agora, no final desse ano, nossa, temos resultados maravilhosos. Voltou às aulas presenciais, voltamos a uma certa normalidade, tudo está corrigido e já estamos na top de linha em matemática. E não é assim, né? A gente sabe que isso é um processo longo, a gente precisa desse tempo, desse estudo, a gente precisa fazer esses, vamos colocar essa palavra mesmo, experimentos, testes, ver o que funciona, o que não funciona, o que se encaixa. E nessa discussão, enquanto estava só dentro sem diferença, entre eu e a Flávia, a gente discutindo, a gente tinha uma ideia. Quando abrimos para esse grupo de professores para conversar com eles, eles vieram com outras ideias e a gente entendeu muito melhor essa realidade. Porque assim, qualquer um de nós aqui que fosse incumbido de tomar algumas decisões em relação a esse tema, poderia ter suas suas ideias pessoais, sua marca, e falar assim, não, eu acho que isso pode ser que funcione. Mas isso é uma coisa muito pessoal. E a gente tem uma realidade muito ampla, uma Secretaria de Educação do tamanho que é nossa, a quantidade de escolas que nós temos, com tantos profissionais, alunos, realidades diferentes, não vai ser uma forma de dar aula, uma forma de preparar, um aplicativo, alguma técnica que vai resolver. Então nós precisamos justamente, em contato com os professores, vimos que é a necessidade dessa troca de experiências. E isso, eu acredito que vocês tenham feito muito isso ao longo dos anos, porque eu vi entrando aqui alguns colegas que trabalhavam comigo, né, o Erivelto ali, a Joselda, lá no Pedro Afonso, enquanto eu ainda estava na sala de aula, e eu lembro dessa realidade nossa ali. Às vezes a gente conversava entre nós, professores, olha, o que você está fazendo com o aluno tal? Que eu dei aula no passado, é super difícil. Você conseguiu? O que você está fazendo de diferente? Vamos conversar. E eu vi isso também na realidade dos professores que me deram aula enquanto aluno. Que eu vi aqui a Carlota, a Ana Maria. São professores que eu vi em contato. Professor que eu via junto, conversando, trocando experiências também um com os outros. Eles conheciam, tinham esse contato. Ou seja, os professores naturalmente já fazem esse contato, buscam essa troca. Só que às vezes a gente está em uma realidade bem fechada, né? Está dentro de uma escola, entre algumas salas. E aí, se nós temos a possibilidade de propor uma coisa muito mais ampla, né, a nível de município mesmo, nós podemos ter, olha só quantos professores de tantas regiões distintas, com tantas experiências e ideias diferentes aqui. E é isso que a gente quer trazer, essa propiciar para vocês justamente essa troca de experiência, essa forma de conversar e passar aqui um para o outro um pouco do que está dando certo e do que está dando errado. Porque se todos nós tivermos que testar tudo, gente, a gente não vai chegar não vai ir muito longe, né? Tem muita coisa pra gente testar em pouco tempo. Então, com essas conversas, essa troca, essas apresentações que vocês vão ver, e às vezes, assim, já voltando, começando a direcionar para as apresentações, não é assim, nossa, aqui não. Primeiro, essa ideia nossa não é dar um curso sobre alguma coisa, um tema específico. Os professores vão apresentar para vocês algumas temáticas da forma como eles lecionam. Você pode falar assim, nossa, isso aí eu já faço. Tudo bem. É uma forma que eles estão mostrando. A outra pode ser uma coisa que você nunca tenha visto acontecer, que você acha interessante. A nossa proposta, inclusive, para o próximo semestre, é fazer dessas apresentações e com as experiências que vocês também compartilharem com a gente, poder montar uma formação mais direcionada. Vocês indicaram no formulário que nós enviamos mês passado, se eu não me engano, ou mês atrasado, que vocês têm a necessidade de cursos mais voltados para a área de tecnologia. Como é que eu uso algum software, como é que eu uso, inclusive, tecnologias e metodologias. Como é que eu faço isso funcionar? Esse tal desse ensino híbrido, como é que eu vou fazer isso acontecer? Quais são as formas, quais são as técnicas? E aí nós vamos ter umas formações mais direcionadas. Mas ainda assim, sem necessariamente ter um especialista. Ah, não vou ter um especialista num aplicativo que vai vir. Às vezes um professor que já está acostumado a utilizar vai ter uma didática, uma forma de mostrar muito mais próximo da nossa realidade. Fala assim, não, é assim que eu faço com o meu aluno. É assim que funciona na minha escola. Você fala, puxa, então talvez valha a pena eu tentar. Vale a pena eu ir atrás disso.
Porque se está funcionando com esse professor, talvez funcione comigo. E essa troca de experiência é o que a gente está buscando. A página do banco de aulas que nós estamos montando também é uma proposta do centro de referência, que a ideia do centro de referência do professor, durante a sua criação, inclusive está na sua lei, né, na lei de formação dele, é também a manutenção de acervo histórico de Poços de Caldas em ponto da ideia de educação. Então, quer uma coisa melhor do que um acervo que você tem experiências de escolas diferentes, professores diferentes, que nós conseguimos manter um acervo desse, é muito interessante, porque eu sei exatamente um conteúdo com uma ideia que foi aplicado aqui na nossa cidade. É claro que todos nós temos nossas fontes, né? Inclusive tinha na pesquisa, e as fontes são muito próximas, a gente tem bons, incríveis locais para buscar conteúdo, mas às vezes sentir, ler um relato de uma atividade que foi feita aqui na escola, no bairro do lado, você parece que está muito mais próximo. E talvez isso propicie uma facilidade maior até para o aluno, né? Às vezes uma aula que foi dada por alguém no centro de São Paulo, às vezes não se aplique aqui, em Poços de Caldas. E aí uma aula aplicada aqui, que usa esses conteúdos, que talvez até estejam direcionados para nossa cidade, para nossa região, para nossa realidade, se torne bem mais interessante. Então, é isso. Esse banco de aulas, a nossa ideia, a nossa proposta, a gente vai escrever isso melhor um pouquinho ainda para enviar para vocês, mas assim, é material que vocês mesmos vão alimentar. Fala assim, olha, eu fiz uma atividade legal, vou mandar. Manda, nós vamos dar uma olhada, vamos colocar na plataforma. Outros professores vão poder ter acesso, ver o que foi feito, qual o relato da atividade. Se for uma atividade bacana, poxa, por que ela não pode ser replicada? Não é? Tantos professores excelentes que todos nós somos aqui na rede, né? Esforçamos bastante, fazemos tanta coisa, por que não contribuir um pouco mais com uma aula que eu já fiz e apliquei e deu certo? Isso é ótimo. Isso é uma oportunidade muito, muito interessante. E, inclusive, nessas formações que nós aplicamos, não precisa necessariamente esses professores que iniciaram esse grupo, né? Às vezes algum professor aqui tem sabe usar alguma coisa muito bem, aplica aulas de um sentido muito bom, então já é ótimo. A gente vai puxar esse professor para junto da gente aqui para apresentar para os outros. Isso vai ser muito legal. Acho que vai ser muito interessante essa ideia nossa. Beleza? Acho que agora nós podemos começar. O que você acha disso? O professor já apresenta e já Sim. fala do seu tema, né? Dona Maria Helena, tudo bem? Seu microfone está desligado. Deixa a secretária falar um oi para todo mundo. Aí, deu certo. Eu acho que eu estava me deliciando aqui ouvindo o Yuri falar. E é justamente, primeiro, uma boa tarde a todos vocês, meus queridos professores de matemática, gente que pega o mais difícil da escola, né? Porque o aluno fala assim: o que é mais difícil na escola? É a matemática. No entanto, a matemática é derivada da lógica, e a lógica é da filosofia. Então, a matemática é um ensino filosófico e que tem lógica, mas muitas vezes essa lógica não aparece na hora que o aluno está olhando aquilo que o professor está explicando. E aí ele não aprende. Ele não aprendendo A, ele não consegue aprender B, e ele não consegue aprender C, e ele lá na frente não vai conseguir aprender o H. É isso aí. Quantos professores de matemática de sexto ano que já me disseram, eu enquanto supervisora, o aluno sabe, está boado, meu Deus, como é que eu vou ensinar para ele? Isso é um programa lá do terceiro ano. E então é assim que nós vamos trabalhar. Eu fiquei muito feliz, estou sendo muito feliz com a indicação da Flávia no centro de referência, na reunião que eu tive com ela, depois trouxe o Yuri para o centro de referência, e está muito claro aquilo que a gente se propõe. Nós queremos trabalhar com aquilo que o professor quer. O que está afligindo o professor? É a tecnologia? Vamos trabalhar com isso. Vamos dar curso para quem tem essa dificuldade. É a metodologia?
Vamos trabalhar com isso. Conteúdo não precisa trabalhar, porque todo mundo tem livro, todo mundo pesquisa, conteúdo todo mundo sabe. Mora na matemática, no ensino da matemática, no momento, a tecnologia e, durante toda a vida, na metodologia. Ensinar não é fácil, mas fica fácil quando você tem a proposta de ensinar dentro de objetivos. Então, eu queria dar uma boa tarde, já dei, já falei um pouquinho com vocês, espero que a reunião seja bastante proveitosa e que nós possamos nos encontrar para uma conversa, não precisa nem de chamar de curso, né, Flávia? Para uma conversa salutar e que dê a cada professor a satisfação daquilo que ele está precisando. Um abraço para todos, uma boa semana, né? Porque hoje é segunda-feira, a gente fala uma boa semana, porque ainda vem muito para cá. Eu queria contar para vocês também que hoje tomou posse a secretária adjunta da Educação. Vocês devem ter visto no Diário Oficial, devem ter visto nas notícias da Prefeitura, mas eu estou falando aqui para vocês. É a Débora Brianese, que era coordenadora do SEI Milo Mantovani. Ela já assumiu hoje, então vai ser bom para nós, porque é mais uma parceira para a gente dividir o trabalho. Os diretores ficaram preocupadíssimos, me ligando, uma chorando. Ai, a senhora vai sair? Não, vou sair não. Gosto do que estou fazendo, gosto, tenho prazer, sou feliz, estou firme aí. É apenas um acréscimo no nosso trabalho. Um grande abraço para vocês. Flávia, parabéns. Yuri, parabéns. E continue aí nesse trabalho. Obrigada. Obrigado, Marilena. Obrigada, senhora. Acho que Bom, podemos começar? sim, pessoal, vamos falar, né, dos professores aí que estavam com a gente anteriormente. Muito obrigada, viu, dona Marilena? Marilena é grande parceira das nossas ideias, quando eu falei, né, de juntar, de trabalhar com os professores da rede, não ficar inventando a roda, né? Porque eu sou muito de o que dá para fazer, né? Com aquilo que a gente tem. É isso. Às vezes a gente pensa, mas não tem jeito, porque eu preciso disso, 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 mas o que nós temos, né? Então vamos trabalhar com aquilo que a gente tem. E o que a gente tem são vocês e os alunos da rede. Então vamos ver o que dá para fazer, né? Os professores que já estavam com a gente anteriormente, todos estão na reunião. É o André, que trabalha na escola Zé Gregório, tá só no Zé Gregório agora, dá um oizinho aí, André. Não sei se todo mundo está conseguindo ver, porque tem que ter uma tela grande. Nem eu, já cheguei no máximo aqui da tela e não está dando para ver todo mundo. André, Aline, que é lá do Mariquinhas Brochado, também na Zona Leste. A Thalita, que é professora lá do Pedro Afonso, que inclusive tá com as aulas do Yuri lá no Pedro Afonso, né, Thalita? Diz que não é para eu devolver o Yuri para lá, não, que ela tá muito feliz lá. Alexandra, que dá aula no Zé Neto, e também no projeto, no Espaço Cooperativo de Aprendizagem em Horizonte. A Alexandra já conheço faz tempo, porque ela já encarou esse desafio aí que muita gente não tem até medo de ouvir falar, mas ela está lá desde o comecinho, desde 2015. A Juliana já foi minha professora, já fui supervisora da Juliana lá no Maria Ovídia. A Silmara, que é professora do Júlio Bonazzi. A Simone, que é professora no Pacheco. O Diego, que também já foi meu professor lá no Maria Ovídia, agora está no Vitalina, né, Diego? E a Nívia, que é professora no Haroldo.
Esses são os professores, né, que estavam conversando com a gente anteriormente, não esqueci de ninguém não, né, gente? E aí a gente preparou, né, uma atividade que eles estão fazendo, como eu disse anteriormente, assim, né, nas nossas trocas, né, com esses professores, entre eles já apareceu um monte de coisa nova, nossa, né, e no momento, como tá diferente, né, a gente tem aí 8 professores, e cada escola funcionando de um jeito, a gente viu no questionário a diversidade, né, que está a rede de gente fazendo material impresso, escola que está funcionando com a plataforma do Google Classroom, que os alunos têm mais acesso, não, eu faço uma aula ao vivo e entra 80% dos alunos, na outra escola entra 20%, às vezes tem diferença de uma turma para outra dentro da mesma escola, então a gente tem uma diversidade muito grande, né, por isso o desafio, né, do trabalho. E a gente sabe que a matemática, ela é complicada, né, de trabalhar de longe, né, não que as outras, os outros componentes não sejam, mas parece que a matemática precisa, né, e aí a gente perde a afetividade, lógico, né, o contato com o aluno que faz uma diferença gigantesca também, né. E a gente viu, né, nessas trocas, essa diversidade. Então, só que a gente precisa atender todo mundo, né? O desafio está aí, eu preciso alcançar o meu aluno que está fazendo material impresso, que não tem acesso no WhatsApp, que não tem internet, eu preciso alcançar aquele aluno que está ali participativo, não é porque, ele entra sempre, mas preciso dar atenção para todo mundo, né? Esse quesito também não está muito diferente da sala de aula, porque a gente também tem uma diversidade muito grande, né, de níveis na sala de aula, e a gente precisa atender todo mundo. Então, vamos começar. Eu perdi aí a dupla, quem são, mas a gente preparou, né? Os professores prepararam uma atividade de cada ano, sexto, sétimo, oitavo e nono, para que a gente conheça um pouquinho do trabalho, para que você, né, se identifique aí, se você está fazendo assim ou não, e depois a gente vai abrir um pouquinho para a gente conversar, e como a Marilena falou, a gente nem pode chamar isso de formação, pelo menos por enquanto. A gente está aqui para conversar, para ouvir, e para agregar conhecimento aí de todo mundo. Quem vai ser o primeiro? Então, vamos lá, né? Boa noite, Flávia. Meio atrasado aqui, mas deu certo. Obrigada, boa noite. Eu não estava na cidade. Tá vendo? Professor até fora da cidade, ele chega mais atrasado, mas chega, né, Milton? Eu fui no médico ver uma situação no meu joelho e achei que ia chegar em tempo. Nós estamos começando agora, tá tudo certo. Mas tá bom, obrigado, Flávia. Então, boa noite, né, para todo mundo. Eu sou a Aline, né? A minha dupla aí é a Thalita, né? A gente trabalha no 6º ano, né? Eu trabalho ali na Zona Leste, ela trabalha lá na Zona Sul. E como eles falaram, né, nesse encontro que a gente teve entre a gente pôde aprender muito, descobrir novas ferramentas e pudemos perceber também que a gente trabalha, né, também da mesma maneira, né? Então, eu não sou uma expert em tecnologia e eu tive muita dificuldade no ano passado em como gravar as minhas aulas, como passar para meus alunos. E aí eu cheguei, né, na ferramenta que eu uso, que é meu quadro de aula, mais que o que está aqui atrás, que é o PowerPoint, né, que todo mundo conhece, né? Então, a atividade que eu vou mostrar foi através do PowerPoint. Então, eu uso ele para tudo que eu vou trabalhar, né? Na minha aula síncrona com os meus alunos, na minha aula que eu tenho que pensar no meu aluno que recebe o material impresso, que muitas vezes são muitos, né? Porque o PowerPoint me dá a opção de converter ele em um PDF e enviar para aquele aluno. E eu uso o PowerPoint hoje, que é uma ferramenta nova né, de uma versão mais atual, que é o Office, né, 2019, que ele me permite gravar ao mesmo tempo, né? E o aluno me vê explicando cada slide e eu posso escrever nesse slide. Bom, eu gosto
dele, acredito que todos devam conhecer. É uma versão gratuita, né? Porque a gente também não pode gastar muito, então ele é uma versão gratuita que eu uso, e ele permite fazer todas as minhas aulas. Eu vou compartilhar uma atividade aqui simples que a gente pegou, do início do ano, que foi, né, quando a gente começa a trabalhar no sexto ano, as 4 operações, né? E através das atividades a gente foi trabalhando inúmeras outras coisas. Então, eu gosto de usar o PowerPoint, porque eu uso na aula síncrona, o aluno vai me falando, vai participando, vai dando resposta, eu vou digitando, eu uso o mouse para escrever, às vezes, tem gente que tem a mesa digitalizadora, eu não tenho, ou eu uso o mouse, ou eu tenho meu celular, tem aquela canetinha e eu vou escrevendo, né, para o aluno. O que eu gosto do PowerPoint de gravar é que eu depois mando esse vídeo, né? Eu salvo ele em formato de um vídeo e envio para o meu aluno, né? Seja aquele aluno que vai assistir depois, né? O pai só chega tarde, só tem um celular, e eu uso o PowerPoint para isso, porque ele me permite essa funcionalidade. Bom, então eu vou só mostrar a atividade aqui para vocês. Eu estou um pouco nervosa, né? A primeira a falar já viu. Então, vamos lá. Se der errado, a minha dupla aí vai corrigindo para mim, porque o primeiro já viu. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Bom, então aqui, acredito que está todo mundo vendo. Thalita, me responde você, que você é minha dupla. Tá abrindo. Tá, então, Abriu. beleza. Então, gente, eu peguei uma atividade, né? Uma apresentação que eu fiz para mostrar para vocês, né? Vou passar aqui ela rapidinho, né? Porque, igual eles falaram, conteúdo todos nós sabemos, né? Com muito mais experiência do que eu. Então, eu estava trabalhando as 4 operações, né? Aí eu usei um gráfico para trabalhar, que permite com que o aluno participe, que ele olhe no gráfico, que ele responda. Então, eu estava trabalhando a adição, a subtração, e eu monto a minha apresentação de slide normal, vou lá, pego imagem, faço desenhinho, faço a minha carinha, monto normalmente. O segredo que eu gosto, né, é que eu venho aqui nas apresentação de slide, quando você baixa esse Office 2019, ele tem aqui a opção de gravar a apresentação de slides. Eu acredito que eu não vou aparecer para vocês a minha imagem, porque como eu estou usando, né, a câmera para a reunião do Meet, não vai aparecer para vocês aí. Mas aí eu clico aqui, né, em gravar, vai aparecer 3, 2, 1, eu gravo, aparece eu falando, eu consigo escrever quando eu vou falando para o aluno, né, ó, escrevo normalmente, aqui eu estou usando o mouse, né, claro que eu estou nervosa, eu estou tremendo, mas os números ficam mais bonitos. Bom, e eu gravo em todos os slides, vai passando um slide, eu vou resolvendo com o aluno, quando o aluno não é de uma explicação, de um vídeo que eu estou explicando o conteúdo, que é na aula síncrona, eu às vezes também ponho para o aluno, né, ponho a opção de gravar, que ele vai me falando a resposta e eu vou fazendo o cálculo com ele aqui. Então, é uma opção que eu gosto muito, né, em tudo eu faço aqui, pode escrever, e aí depois eu venho aqui em arquivo, e venho salvar, que aí é as opções que eu penso. No aluno online, né, que assiste a aula síncrona, que está ali no Classroom, né, na escola que eu trabalho, que é o Mariquinhas, a gente usa o Classroom e também temos as aulas síncronas, né? Então, eu venho aqui, escolho onde eu vou salvar aqui, e aí, quando eu ponho a opção de salvar, é aí que eu escolho. Quando eu vou salvar para o aluno, né? Primeiro eu salvo para o aluno que vai receber o material impresso, eu salvo como PDF, né? Porque aí eu envio o material impresso para a escola, que eles vão imprimir para os alunos e eles fazem a apostila. E quando eu quero que transforme em um vídeo, principalmente os de explicação, você salva na opção MPEG ou no Windows Media. E aí você põe para salvar, ele vai virar um vídeo para você. Bom, aí agora eu vou interromper aqui e vou mostrar para vocês depois que ele já virou vídeo, né? Então, aqui ele já está pronto como um vídeo. Para vocês verem. Acredito, não sei se vai sair o som. Não deu, peraí. Ixi, vou ter que abrir de novo, gente. Aí, ó, já começou a dar erro. O primeiro tem mais tempo, por favor.
que ele tá nervoso. Deixa eu abrir aqui para vocês. Aqui, acho. Thalita, você vê aí, você aparece. Tá joia, eu te falo. Aí virou um vídeo. Aí ele virou, eu vou explicando. Então, eles formam os números naturais. Existe algum. Bom, não vou deixar vocês ficar ouvindo minha voz horrível, né? Mas aí vira um vídeo, eu queria mostrar para vocês que ele vira um vídeo com todos os slides aí. Bom, eu tenho aqui também, eu faço todo mês um quiz, né, com ele sobre o conteúdo que eu trabalhei. Então, eu também uso o PowerPoint. Eu trabalho com um quiz e esse quiz depois eu transformo ele em PDF, salvo como PDF e envio para aquele aluno para que ele possa responder, né? Sei lá, como uma atividade avaliativa ou simplesmente para ele fazer na casa dele, que é o que eu ponho como sugestão para ele fazer com a família dele. Bom, já trabalhei esse mês o bingo, que eu também mandei para os meus alunos, né, de forma de PDF, que eu fiz o bingo das 4 operações, mandei para ele, que era para ele jogar com a família dele, mandei o prêmio para ele jogar com a família dele, e aí eu penso assim, a gente tem, oferece para o aluno todas as oportunidades, seja para o aluno que recebe de forma impressa ou não, né, e aí já não depende da gente. Bom, é isso, né, o que eu queria mostrar aqui era esse, que era o PowerPoint. Deixa eu voltar aqui para a reunião. É uma ferramenta que eu acho que é bem interessante, que é transformar aquilo que a gente usa. Depois que eu faço meu vídeo, você pode perguntar assim, o vídeo não fica grande? Sim, se você fala muito, como eu, ficou grande. Aí, o que eu fiz? Aí, eu tive a opção de criar um canal no YouTube, deixar meus vídeos de forma não listada, né? Ou seja, se você digitar lá o professora Aline, você não vai me encontrar, porque só o aluno que recebe o link que vai assistir meus vídeos. Porque eu não queria essa questão de like, de curtida, eu só queria que chegasse mais mais fácil para o meu aluno abrir. Porque às vezes, né, até carregar o vídeo no Classroom ou no WhatsApp era muito demorado. Então, isso era para facilitar para mim, né? Então, eu criei o canal no YouTube onde eu posto. Mas existem, quando você salva, né, transforma o PowerPoint em vídeo, existem aplicativos, né, ou mesmo no Google aí que você põe, diminuir o tamanho do vídeo, né, compactar, e você diminui ele e envia para o aluno. Então, hoje o que eu uso como quadro, né, meu quadro de aula aí é o PowerPoint. É uma ferramenta que os alunos me ajudam ao mesmo tempo escrever nele, na aula síncrona, que eu gosto muito. Então, assim, a minha ferramenta que eu uso, que eu queria mostrar para vocês como atividade, é o PowerPoint, porque ele me permite, né, usar a mesma atividade com o aluno, né, online e com aquele que recebe impresso, que não tem a mesma condição. Bom, é isso. Agora quem vai falar aí é a Thalita. Obrigada. Boa noite, pessoal. Bom, nos nossos encontros, o que a gente percebeu? Que a gente tem que levar em conta a realidade da escola, a realidade do aluno, né? Que todo mundo aqui já falou, e cada escola é uma realidade. Na minha escola, a gente trabalha mais pelo WhatsApp, porque lá são 65% dos alunos que acessam pelo WhatsApp e 30% acessam pelas atividades impressas. E aí, lá na nossa escola, a gente faz o seguinte, a mesma atividade que a gente envia pelo WhatsApp, a gente também envia para os alunos impressos. Na escola imprime e entrega em forma de apostila para esses alunos. Então, a ferramenta que eu mais utilizo é o Word. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que eu faço essas atividades. Aline, você me socorre aí. Apareceu? Ainda não? Vai aparecer. Tá indo. Entrou. Bom, entrou? Bom, então, para fazer essas atividades, eu utilizo o Word. E o Paint, que às vezes eu quero editar alguma imagem, alguma coisa assim, então o Paint, para mim, ele é suficiente. Depois de pronto, eu faço como a Aline, eu vou e transformo em PDF, porque aí abre em qualquer celular e não corre o risco de desconfigurar. Como eu estou fazendo atividade para o 6º ano, o que eu penso? Eu penso em ser agradável, né? Então, aqui eu faço bem coloridinho,
né? Uso letras coloridas, imagens. Por que que eu utilizei essas imagens? Porque lá na escola eu escolhi umas atividades que a gente fez o mês passado, e foi sobre o projeto do Monteiro Lobato, que eu achei bem interessante trabalhar o projeto, o retorno foi bem legal. Então, aqui, né, eu montei, para essa atividade, eu não utilizei o Monteiro Lobato, né, eu usei só os personagens, faço, né, um número mediano de atividades, de níveis diferentes, começa na atividade mais difícil, né, é mais fácil e vem para mais difícil. E como a Flávia falou, né, a gente está longe dos alunos, então eu penso em ficar mais próxima a eles, né, de alguma forma, deixando sempre uma mensagem no final. Geralmente, eu deixo mensagem, geralmente eu coloco mensagem de matemático ou então de cientistas, né, famosos. Mas como a gente estava trabalhando o Monteiro Lobato, eu preferi deixar mensagens do Monteiro Lobato. E aí, o que que eu faço? Eu não gravo vídeos, eu mando vídeos curtos. Por que que eu mando vídeos curtos? Porque os alunos são várias matérias, né? Então, eu penso assim, como os meus alunos não têm tanto acesso à internet, então, eu penso nos dados do celular deles, né? Então, pensando nisso, eu mando vídeo, geralmente de 2 a 3 minutos. Eu gosto muito do Matemática Genial, Reducática e Aula 365. São os canais que eu mais utilizo. E aí, a gente vai para a aula síncrona, né? Que eu também utilizo o PowerPoint. Então, nessa aula, na minha escola, a adesão não é muito grande. Apenas 25% dos alunos acessam essa aula online, né? Então, eu não trabalho pelo Zoom, eu não trabalho pelo Meet, eu trabalho pelo Zoom. Então, eu venho aqui, nem precisa saber muito de PowerPoint, eu venho aqui no design e escolho, né, o jeito que vai ficar mais bonitinho, né? O que que eu faço? Eu escolhi essa daqui, porque como eu trabalho pelo Zoom, eu sei que as janelinhas dos alunos vão ficar aqui no canto. Então, com esse desenho, me permite não escrever aqui. Então, não tem perigo de atrapalhar a aula e os alunos não conseguirem. E aí, mesma coisa, né? Eu venho aqui, atividades bem coloridinhas, porque é sexto ano, não escrevo muito, coloco mais coisas que eu vou falando, coloco alguns exemplos, né, do dia a dia, para mostrar para eles que a matemática, né, está presente, uma curiosidade. Normal, faço a apresentação. Como são poucos alunos que acessam, então não tem atividade durante a aula. Durante a aula é só explicação. Então, eu coloco aqui uns exercícios para a gente fazer oralmente, porque eu não posso prejudicar aqueles, né, que não têm acesso, então, e nem sobrecarregar os que estão acessando, dando mais atividades para eles. E aí, falei um pouquinho do nosso projeto, né, e, bom, aí depois disso, como a gente estava trabalhando com o projeto, eu vim para a finalização do meu projeto, que desde o começo eu já tinha pensado sobre o bolinho de chuva, que era onde eu ia usar realmente, né, a história do Monteiro Lobato para poder utilizar a matemática. Mesma coisa, faço tudo no Word, coloridinho, né, coloco bastante imagens. Lá, nesse caso, eu não utilizei vídeo do YouTube, porque como eu estava falando de uma receita, o que que eu fiz? Eu pedi para minha filha e ela gravou a receita para os alunos. Então, aqui eles tiveram atividades sobre o bolinho de chuva e depois eu pedi para eles que quem pudesse, né, não era uma regra, né, quisesse fazer um vídeo da receita do bolinho de chuva para eles me enviarem. E o retorno foi bem legal, porque eu tive vários alunos que enviaram vídeos, que falaram que fizeram, que foi gostoso. E aí, aquela matéria, né, que eu tinha pegado, foi mais por conta da receita mesmo, né, para eles aprenderem a dobrar uma receita, ou então dividir pela metade, porque tem família maior, tem família menor. E aí, mesma coisa, mando uma mensagenzinha, né, como gesto de carinho, de afeto. E aí,
Para correção, para ficar mais fácil, né, facilitar a minha vida, meu tempo, eu faço a correção também no Word e depois passo para o PDF, e aí eu faço um gabarito para eles, né? Coloco aqui o passo a passo, tudo explicadinho. Por quê? Porque aí eu ganho tempo de não ter que ficar explicando uma questão por questão, né? E aí o aluno, se ele tiver dúvida, ele volta, né? Tem um outro retorno e me fala se não entendeu aqui, né? E aí eu acho bem legal essa parte do gabarito, porque eles já começam a aprender a lidar com analisar o gabarito, né? Então, estou tendo bastante retorno de aluno que vai, que questiona, que procura saber, e eu ganho tempo, né? Porque no ensino remoto, a gente tem que fazer aula online, a gente tem que atender aqueles alunos que não, né, estão indo naquela aula, então são muitos alunos, né, no meu caso, são muitos alunos, então o que eu fiz? Eu enxuguei. Então, essa história do meu gabarito eu achei bem legal, achei que tá valendo a pena. Então, as minhas ferramentas é só o Word, Paint e PowerPoint. Pode ir para o próximo, 7º ano. Oi, boa noite. Quando eu entrei nesse grupo, me perguntaram qual ferramenta que eu utilizava. Na escola que eu trabalho, a gente usa o Classroom. E o ano passado, eu mudei esse ano a forma de trabalhar no Classroom. No ano passado eu recebia muita imagem, foto das correções, das atividades dos meninos. E para eu corrigir, para devolver a correção para os meninos, para mim estava muito complicado, eu não conseguia entender, tinha foto bagunçada. Então, esse ano, eu estou pedindo para que eles façam direto num documento. E para a minha correção está muito mais tranquilo. A gente acha que eles não vão conseguir, que não vão fazer, e eles sabem muito mais que a gente, fazem muito melhor, muito mais rápido. Eu ainda recebo aqueles que não conseguem receber foto, mas a maioria estão mandando assim. Eu fiz a minha dupla é o Diego, e ele não trabalhava com Classroom. E aí eu fiz para ele uma sala de aula com ele, para eu mostrar para ele como eu trabalhava. Então eu fiz um modelo, deixa eu ver se é esse. Eu fiz com ele é meu aluno nessa sala aqui, pessoas, eu digo meu aluno nessa sala. Mas eu fiz com ele um modelo. Como que eu faço normalmente. Eu mando a atividade, indico, ou, na verdade, aqui, ó, isso aqui é uma turma minha mesmo. Eu faço um vídeo de introdução, que eu também fiz um canal no YouTube, que nem a Aline, eu mostro a minha cara lá, né, para eles saberem que eu sou professora, senão eles vão achar que essa professora Ângela aqui, que a gente indica, assim, é ela professora. Eu faço um vídeo de introdução ao conteúdo, coloco um vídeo do YouTube explicando o conteúdo e mando a atividade. Essa aqui que eu fiz com o Diego, aí ele respondeu. Era multiplicação e divisão de números inteiros. Então, eu mandei um vídeo, uma sugestão de vídeo para eles assistirem, pedi para eles assistirem, e mandei a atividade. Mandei um resumo do conteúdo que tem no livro didático deles, normalmente eu coloco aqui a página do livro que está, e coloco aqui um resumo, um esqueminha aqui, e o Diego pode responder aqui embaixo. Deixa eu ver aqui o Diego fez. Eu vou mostrar que o Diego fez. Oi. Pessoal, deixa eu me apresentar rapidinho, que a gente trabalhou um pouquinho diferente das meninas que falaram do 6º ano. A gente fez uma apresentação conjunta, né, para tentar dar um exemplo do quão prática pode ser essa ferramenta do Google Sala de Aula, certo? Só um comentário rápido sobre esse produto da Google, né, que é um produto muito acessível. Ele é muito completo, ele é muito dinâmico e ele é específico para a sala de aula, né? Então, assim, estudando, analisando as funcionalidades, a gente percebeu que, dentre todas as opções, inclusive as que eu utilizava, essa eu acho que é a mais recomendável para os trabalhos remotos, assim, ao meu entender, né? E quando a Alexandra me apresentou, eu fiquei fascinado.
Achei muito bacana, porque ele ocupa, para quem não conhece ainda, ele ocupa muito pouca memória dos aparelhos, né? Ele, normalmente, os arquivos, eles ficam salvos na nuvem, certo? Ou seja, não compromete a memória de celular, de computador, né? Então, para quem ainda não conhece, eu acho que vale a pena procurar saber, tentar adequar esse conceito aí nas aulas, porque vai facilitar demais, tá? Desculpa, Alexandre, vamos lá. Não, a gente está junto. Não, então, aí a gente vai fazer junto aqui, olha, para vocês verem. Por exemplo, eu acho interessante isso aqui, porque se um menino me manda mensagem que não está conseguindo fazer a letra A, aí eu mando mensagem para ele, entra, por favor, que eu vou acompanhando. Então, eu abro aqui, então eu estou espelhando a tela do meu computador para vocês. E o menino está fazendo. Por exemplo, o Diego, lá que é meu aluno, ele está fazendo atividade. Você está aí, né, Diego? Tô vendo. Por exemplo, eu estou com dúvida na letra A. Então, eu posso, se a professora e eu tiver, se nós estivermos logados ao mesmo tempo, eu posso fazer a pergunta e ela responde em tempo real. Por exemplo, eu vou escrever aqui, ó, professora, não entendi. E aí ela pode responder na hora. Por exemplo, não entendi essa questão. E aí ela me explica a questão. Do meu computador, então eu estou vendo ele fazer. Então eu vejo o que ele está fazendo, o que está acertando, o que está errando. Então ele vai fazendo, eu vou corrigindo. Eu vou conseguindo acompanhar ele no momento, como se eu estivesse do lado dele na sala. Né? Então, por exemplo, aqui embaixo, foram umas atividades que ele fez, olha. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto. À vontade aí. Por favor. Pronto. Pronto. Então, aí, por exemplo, nem o Diego, ele escreve não entendi. Aí eu posso ou escrever aqui, vou fazer acompanhando. Então, aqui, eu posso fazer junto com ele. Eu posso fazer a dica. Sinais iguais. Resulta em positivo, eu vou escrevendo para ele. E aí eu faço a regra de sinal e multiplicação, eu vou escrevendo para ele. Aí ele faz, por exemplo, aí o Diego entendeu e acertou. Aí faz aí para a gente ver se você entendeu. Você faz atividade. Sim, vou fazer aqui. Então, aí eu responderia aqui, né, então, como sinais iguais resulta em positivo, ficaria mais 15, professor. E aí eu colocaria a resposta. Aí eu coloco no continua assim. E aí ele vai fazendo. Aí no final, a hora que ele me entrega, ele entregou a atividade para mim. Aqui, quer ver? Eu tenho uma. Deixa eu ver se é essa aqui. Uma de regra, regra de 3. Olha o que os meninos fizeram. Aí, por exemplo, aqui ele errou na multiplicação, esqueceu de um zerinho. Isso aqui aparece para ele como se eu corrigir. Então, ele fez vermelhinho. Para mim, aparece a resposta dele vermelhinho. Na hora que eu faço a correção e devolvo para o menino, vai aparecer lá. Professora fez correção na atividade 7. Então, vai aparecer a correção feita aqui, olha. Esse aqui, o que está em verde, foi o que eu devolvi para ele corrigido. Onde ele tinha errado e eu arrumei. Entenderam? Então, para mim, para eu enxergar o que o menino fez e a correção, para mim ficou mais fácil assim. É trabalhoso? É, porque você vai abrir um por um e corrigir atividade por atividade, né? Mas, assim, eu consigo ter resultado no que eu estou fazendo com os meninos. Flávia? Acho que é isso. Oi, Milton. Eu tenho aula com ele agora às 7 horas e o Carlos mandou um horário para mim aqui, são 7h05. Vocês me dão licença sair da reunião, se caso puder? Claro. Porque eu tenho que pôr aula para ele, certo? Fique à vontade. Mas escuta aqui, depois alguma coisa que precisa passar para mim, o Carlos ou você passa depois, tá bom? Tá certo, Milton. Boa noite para vocês, muito obrigado pela atenção.
Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Só um comentário rápido aqui, ô Alexandra. Pessoal, o bacana de trabalhar também com esse arquivo editável conjuntamente, né, no caso que todos podem editar o seu, é que ele não satura a nuvem, né? Porque assim, ó, mesmo quando você trabalha com o Google Classroom, você tem a opção de pedir fotos, só que vai chegar um determinado momento que essas fotos elas vão saturar o armazenamento. E aí, se você quiser mais, se você estiver usando a versão gratuita do produto, ele vai dar a opção de você comprar mais armazenamento. Quando você trabalha com esse arquivo editável, assim, né, que você pode editar como a gente está mostrando aqui, isso não acontece, né, Alexandra? Ele tem você isso A Flávia falou, como se fosse frete grátis. exatamente. Ele não pesa quando você usa direto o documento do Google. Você pode, no Classroom tem N formas de trabalhar, né? O Classroom é muito extenso. Então, tem gente que posta um arquivo do Word, monta a atividade no Word, depois anexa o arquivo do Word. Mas quando a gente faz direto no documento do Google, além dele ficar editável para os alunos, eles podem devolver assim que fica mais claro para a gente enxergar a atividade. E aí também tem como colocar fração, a mesma coisa que a gente consegue fazer no Word, aí consegue. E ele fica leve, não pesa, porque eu acho que uma das reclamações assim, mais recorrentes que está acontecendo o meu celular não suporta mais foto, o meu computador não aguenta mais, eu não tenho espaço para nada. Isso aí, então, fica bem leve. Ano passado, eu mandava arquivo de Word e os meninos me mandavam foto. E isso estava pesando. Hoje, eu coloco tudo no documento do Google. Então, ainda há os que preferem mandar foto. E isso eu não posso negar, mas a maioria consegue fazer aí. Eu estou incentivando e eles estão aderindo isso aí. E para mim está sendo mais fácil, mais claro, mais fácil de entender, porque às vezes entender caderno de aluno já é complicado, a gente pergunta para o menino, o que você escreveu aqui? Agora, longe, como é que eu vou perguntar para o menino o que você escreveu aqui? Então, quando ele digita, fica mais tranquilo para a gente entender, né? Acho que é isso, é essa forma que eu achei de trabalhar. Vamos ver os próximos e a gente vai agregando aí, aprendendo junto. Obrigada pela atenção, gente. Obrigado. Obrigada, Diego. Quem agora? Agora somos nós, a Silmara. A Silmara vai começar? Eu e a Juliana, a gente decidiu por mostrar para vocês uma ferramenta gratuita do Google, que é o Google Forms, né, o Google Formulário, e o objetivo de hoje não é explicar exatamente como que ele foi construído, mas mostrar como que a gente pode usar ele como uma ferramenta, né, fazer essa ferramenta trabalhar para a gente e para otimizar o nosso tempo, principalmente na parte de correção. Pode falar, Ju. Certo. Então, eu sou a Juliana. O que a gente vai mostrar aqui hoje é um exemplo que eu estou usando, né, na minha escola. A gente utiliza tanto o PDF no WhatsApp, como também algumas aulas no Meet ou no Zoom. Só que a gente via que no PDF também ocorre essa questão de ocupar muito, né, o celular, o envio da foto, às vezes, também não tem uma boa resolução. Então, eu comecei a fazer alguns formulários do Google Forms para eles. Só que aí eu vou mostrar, deixa eu compartilhar com vocês aqui, que eu vou falando junto. Tá apresentando aí? Assim. Tá, Ju. Certo. Tá, deixa eu aumentar aqui. Então, aqui eu tenho o formulário, né, como eu criei, só que eu vou mostrar para vocês como que já o aluno recebe. E aí eu vou falando o que ocorria, né, por isso que eu fui modificando o formulário. Eu tô com um exemplo aqui para vocês
de um formulário que eu faço para eles como uma chamada, né? Eu não sei se as escolas fazem a chamada, mas a gente preferiu não perder esse vínculo, né, de fazer chamada. E para ficar uma coisa mais formalizada, eu comecei a fazer a chamada no Google Forms. E aí, por exemplo, ele aparece aqui para o aluno dessa forma, o título, e aí o aluno clica aqui, próximo, e o que eu comecei a ver? Se eu não deixasse para ele a turma específica para ele clicar, ele colocava qualquer turma ou não colocava, e aí isso me confundia muito, né, no final. Então, por exemplo, se o aluno ele vir aqui, né, 8º C, ele digita próximo, ele é do 8º ano, e aí aqui ele coloca o seu nome completo. Por exemplo, Peraí, tudo no erro aqui. Ai, meu Deus. Ana Clara Ferreira. Tava, e aí aí ele vem, marca a data. Tanto ele pode digitar a data, né? Ou ele pode vir aqui também ao lado que a gente tem o calendário e procurar essa data. E aí ele vem e coloca para mim o seu e-mail. anaclara@gmail. E aí ele envia para mim. Aí eu sempre computava lá. Só que o que acontecia? Quando esse aluno, naquela situação dele digitar o nome, né, colocar o nome completo, às vezes ele colocava um nome só, e se ele escolher a turma errada, também ele iria para uma turma que não era dele, e ainda colocava só o primeiro nome. Aí eu me confundia, então o que eu comecei a fazer? Eu fiz o exemplo de, ele vai na turma dele, só que aí ele tem a opção, eu venho aqui com a opção da lista suspensa, eu consigo colocar todos os nomes da turma. Aí só tem, se ele for na turma B que ele só tem a opção, né, dos nomes da turma dele. Então, ele vai colocar, não tem como ele colocar somente o primeiro nome. Eu deixei só o primeiro nome aqui como exemplo, né, mas aí eu coloco o nome completo, tudo certinho. E, de novo, ele também tem a opção, né, aqui eu vou mostrar para vocês que aqui a gente tem a opção de escolher a data do calendário. E aí eu envio. E também o nome, o e-mail dele. Aquele outro exemplo que eu escrevi para vocês, que eu mostrei para vocês, de colocar o nome, a gente pensou em turmas muito grandes também, né, de não ter que ficar colocando todos os nomes para eles. Você pode deixar aquela opção. E aí eu pensei também, caso o aluno ele não tenha... Eu não tenho todas as turmas, né, da minha escola, não são todas minhas. Eu tenho o 8º B, C e D. E, às vezes, a gente compartilha, eu com a outra professora, essas atividades. E aí, para eu enviar para ela também, né, isso é uma forma de estar mais organizado, as turmas, do aluno não digitar a turma errada. E aí, eu deixei a opção, por exemplo, a gente tem a turma A na escola, mas ela não é minha. Então, quando eu faço essas atividades para o aluno que só, né, para as minhas turmas, o aluno, se ele marcar aqui a opção A, que não é minha, eu ponho aqui para ele, ó, uma mensagem que ele escolheu a turma errada. E confira a sua turma correta e tente novamente. Aí ele tem que voltar lá no responder de novo. Aí eu vou mostrar aqui para vocês que o que faz isso, o que me ajuda. Formaliza aqui. Quando eu tenho aqui o gráfico, né, nas respostas, tem as perguntas, e eu venho aqui, quando eu recebo as respostas deles, eu venho em respostas, e aí nos gráficos, mostra para mim, né, é mais formal. Então, o que eu vejo aqui? Que a turma C está mais presente. Se for utilizado esse formulário para uma atividade, né, eu sei que é o 8º C que está respondendo mais. Como eu falei, eu não tenho 8º ano, né, o 8º A, então, tá vendo que nem aparece no gráfico.
E o oitavo D eu também nem coloquei aqui, então nem aparece. E aí também eu tenho opção aqui, ó, por aluno. Então, por exemplo, aquele aluno que está mais presente, então, Beatriz, 25%, ela é mais presente, o aluno que está menos presente. Então, eu sempre tenho tudo aqui. O aluno que faz mais atividade, eu consigo ver tudo no gráfico. E aqui de manhã eu deixo só liberado na parte da manhã, para que eles respondam às chamadas, né, durante o horário de aula. E aqui eu tenho essa opção também, de liberar ou não aceitar a resposta. Só que além de fazer para a chamada, a gente utiliza também para atividades, né? Que eu uso para atividade, que é a mesma coisa que eu falei que estava ocorrendo comigo, que eles sempre enviavam para vocês, sempre enviavam para o seu nome com a turma errada, seu nome e a turma errada. Então, eu optei em fazer o formulário assim, que ele escolha a sua turma, que vá para a sua turma correta, para eu não ter que sempre, quando eu compartilhava com a professora, com a outra, né, ter esses problemas. Sempre procurar, realmente, o aluno é daquela sala, não é? Então, além para a chamada, serve para isso, para as atividades, né, para você direcionar o aluno correto. E aí, esse é o começo de um formulário, né, que a gente sempre envia com esses dados. E aí, agora, a Silmara vai mostrar para vocês como que a gente faz a atividade nesse formulário. Acho que é só isso, né? Que eu tinha que falar. Obrigada. Eu vou mostrar para vocês como que é já a atividade, né? Então, essa parte a Ju já apresentou para vocês. Vou colocar aqui o meu só para passar rapidinho. Ela já falou com mais detalhes. Aí, aqui no formulário, a gente tem a opção de inserir vários tipos de coisas. Então, a gente pode inserir link, imagem, vídeo, infinidade de coisas aqui. Eu coloquei um exemplo, né? Nosso tema foi notação científica. Então, aqui tem algumas imagens para situar o aluno do tema. Aqui tem um vídeo que a gente inseriu, da professora Ângela também. Se o aluno clicar, o vídeo já abre para ele, no próprio formulário. Também inseri um link, que nesse caso, o aluno clicando, ele vai abrir uma outra janela, direcionando para um podcast que eu coloquei, também relacionado ao tema. Então, com essa possibilidade de colocar um link lá para o aluno, a gente pode colocar várias coisas aqui, né, nesse link. A professora Ângela é boa mesmo. Aqui tem alguns exemplos de atividades. Então, essa primeira, na atividade também dá para acrescentar imagens. Uma dificuldade, né, que às vezes a gente tem de fazer o formulário é que a formatação dele é um pouco chata aqui na hora de escrever, né? Por exemplo, no caso da notação científica, o expoente, né, das potências. Mas aí tem uma página no Google que a gente consegue copiar já a potência e colar aqui. Vou colocar outra coisa. A gente consegue formatar o formulário para ele receber só respostas em formato numérico, né? Então, vou tentar digitar alguma coisa aqui com letras, ele não aceita, ele diz que precisa ser um número. Então, se eu quero que o aluno só responda com números, eu posso habilitar essa opção. Aí, número ele já aceita. Aqui, outra coisa também legal do formulário é começar a introduzir para os nossos alunos a notação computacional, porque para escrever potência aqui, ele não vai conseguir, ele vai ter que usar a notação computacional. Então, vamos supor que ele escreveu, nem lembro que número que é lá, 1,7 vai ser, né?
E aí ele vai tentar enviar isso. Aí aqui eu já posso colocar para ele qual que é o formato que ele deve escrever essa potência. Então, ele tem que escrever, né? Vezes 10 elevado... Aí, se ele escrever do jeito que eu pedi, habilita a opção de clicar no próximo. Essa questão já é uma questão para mostrar para vocês a múltipla escolha. No formulário, a gente tem múltipla escolha e caixa de seleção. Quando for múltipla escolha, ele só vai poder escolher uma das opções. A caixa de seleção, ele poderia escolher mais de uma. E nesse caso aqui, eu optei por usar um complemento do Google, que ele chama Hipatia. Ele permite a gente escrever vários tipos de fórmulas matemáticas, potência, matriz, várias coisas. E ele é simples de utilizar. Aí ele traz para o formulário em formato de imagem. Vou clicar qualquer uma aqui, só para a gente seguir. Nessa atividade, eu quis trazer para vocês um exemplo de opção de grade. Essa é uma grade de múltipla escolha. Então, aqui nos itens, eu peguei a imagem e coloquei essa parte do enunciado como imagem. Aí, aqui na questão mesmo, eu coloquei só cada item, né? E aqui o aluno vai marcar se é verdadeiro ou falso. Vou colocar aleatoriamente aqui. E outra coisa que a gente também pode habilitar no formulário é a obrigatoriedade de resposta nas questões. Então, se ele não responder todas, o formulário não deixa ele passar para a próxima. Então, ele tem que obrigatoriamente responder. Esse aqui é um exemplo de atividade de lista suspensa, parecido com aquele que a Ju mostrou da chamada. A parte do enunciado também foi colocada aqui como uma figura. Aqui ele é simples, né? Ele vem, escolhe qual opção. E uma coisa também interessante é a barra de progresso. Para os alunos mais aflitos, querem saber se tem muito dever ainda para fazer, é que mostra, né? Quantas páginas estão faltando para ele fazer. Aqui é um exemplo de como que a gente pode pedir que o aluno mande, por exemplo, uma foto do caderno com os cálculos, né? Eu sei que é importante também que ele registre os cálculos, e se a gente quiser uma foto do caderno com os cálculos, a gente pode pedir no próprio formulário para ele enviar essa foto para a gente. E, igual foi falado antes, essa opção não vai armazenar, não vai ocupar espaço no nosso drive, né? Basicamente, ocupa espaço no drive do aluno, no nosso não. Com o formulário finalizado, esse aqui é o pulo do gato. O aluno já pode ver a pontuação, o que ele acertou, o que ele errou. Isso se a gente habilitar, né? A gente pode habilitar essa opção para ser imediatamente assim que ele termina de responder, ou se a gente quiser fazer uma correção manual e mandar a pontuação depois, também dá. Nesse caso, eu coloquei a pontuação imediata, né? E outra coisa também que dá para a gente formatar lá, né? É se eu quero mostrar para o aluno que ele errou e o que ele acertou. Então, nesse caso aqui, ó, errei essa já acertei. Então, vai mostrando para o aluno o que ele errou e o que ele acertou. Também tem a opção de mostrar a resposta certa para ele, mas aí não acho que seja tão interessante no nosso caso. E eu gostaria de mandar para vocês o link, né? Porque a gente tem uma opção excelente de... Deixa eu só voltar no formulário original. Ver as respostas em uma tabela. Essa é a melhor parte do formulário, que as respostas dos alunos, eles vão para a gente numa tabela. A Ju mostrou o gráfico, né?
mas a parte da tabela é o que facilita muito, né, o nosso trabalho. Então, aqui são as simulações que eu fiz antes, mas eu gostaria de mandar para vocês no chat. Aí eu não sei se o Yuri vai pôr, eu coloco o link. Tá bom. Sim. Uhum. Sim. E aqui tem todas as facilidades, né, de trabalhar com uma tabela. É isso. O nono. Oi, boa noite. Eu vou falar um comecinho, depois o André vai terminar. Bom, a gente fez uma atividade com o nono ano, particularmente eu uso também o PowerPoint, só que eu uso o Ocam para gravar a tela, aparece a minha imagem embaixo, depois eu faço a edição com um aplicativo do celular que chama Video Show. Coloco música, coloco às vezes bichinho, né, para ficar uma aula um pouco mais lúdica, né, mais interessante, principalmente para o sexto ano. Então, a minha atividade, como já foi apresentado o PowerPoint, eu fiz uma atividade usando aqueles avatares, né? Eu não sei se o pessoal conhece, então, os avatares, também uso o aplicativo do celular, que é muito fácil, muito gostoso de mexer, e às vezes a gente não tem nem tempo, e às vezes, né, tá fora de casa, a gente não consegue gravar um PowerPoint, a gente só tem o celular. Então, a gente tem a opção, às vezes, de gravar um vídeo pequenininho usando o próprio celular mesmo. Por exemplo, como a gente vai falar de tema de Tales, eu gravei o vídeo de o que é uma reta, o que é uma semi-reta, o que é um segmento de reta, e depois eu peguei esses vídeos pequenininhos e joguei tudo no aplicativo Video Show. Lembrando que a gente tem aplicativos, né, que a gente pode fazer isso, né? E aí a gente junta todos esses pedacinhos de vídeo e forma uma aula. E aí a gente pode usar a criatividade, colocar música, colocar muitas coisas, né? O André vai colocar agora o vídeo, só o início, para vocês verem como que fica. Tem um aplicativo também do celular que eu gosto de usar bastante com os meus alunos, que é o Talk, que a gente tem um avatar que a gente pode criar ou usar o dele mesmo, né? E aí a gente fala, tem a figurinha, né, que pode ter até um bichinho, um cachorro, um gato falando, né, com a nossa voz. E aí a gente pode falar na aula, explicar alguma coisa, né, que vai sair o som. Então, ele é muito interessante, fica muito lúdico, muito criativo. E vocês vão ver um pedacinho para ver como que fica. Por favor. Eu não estou ouvindo som, não tem som mesmo? Não, ele tem som sim, mas está desativado. Belezinha, Flávia. Vou ver se a gente volta. Esse é um vídeo gravado com o próprio celular. Eu estou explicando o que é uma reta, né? Depois o que é um segmento de reta, mas ele tem som sim. Eu acho que na hora de colocar o som. É a hora que você foi compartilhar, eu acho que tinha que ter colocado para ir com o som junto, mas os experts aqui em Google Meet vão te falar melhor. Eu o sou André que está péssima no Google Meet, apresentando. eu só uso o Zoom, eu não gosto do Google Meet. Acho que o André que tem que ativar o som dele, não é? É o André que tem problema. É o André. Eu acho que é mesmo. É que para apresentar no Meet tem que apresentar como guia.
para sair som, tem que apresentar uma guia, e não a tela ou outra coisa, só na guia que sai som. É porque ela me mandou o vídeo pelo Whats. Então... Tá saindo agora? Não. Agora tá, mas não tá compartilhando mais. É que esqueceu de compartilhar. Eu vou acertar uma hora. André, você está dando trabalho. Grata, senhora. Desculpa, senhora. Só um momento. Nosso setor técnico estará fazendo o consertamento aí da tela. Eu estarei cancelando esse plano, senhora. Ô, gente, eu quero dar um salve. Pro André, que eu sei que ele Eu quero dar um salve para a Juliana, porque é a única diretora da rede que está assistindo ao nosso estudo coletivo. A enxerida. É a Robert, entendeu? Ela quer estar em todas. Só para ter certeza se os professores estão presentes lá da escola, viu, gente? Ah, Zé! Eu ia falar assim, aonde levar meus professores, eu vou tudo junto. Você tá achando o quê? Que você vai levando os professores assim, sem falar onde que vai, com quem que tá, qual é que são as companhias? Fico liberando, não, menina. E olha que eu nem sabia. André, que tenta ela colocar no início, por favor, só dos avatares. Que, Márcia? Eu nem sabia que a Juliana estava aí, hein? E olha, eu vou aproveitar e vou falar uma coisa aqui. Eu só entendi um pouco de tudo que vocês falaram aí, graças aos incentivos que ela nos dá. Ou seja, às vezes até na marra, né, Juliana? Mas conta para graças eles a que eu mando isso, boneco eu preto. fui uma das que mais reclamei e graças a ela eu estou conseguindo entender a língua de vocês aqui. E aqui eu estou aqui pensando, falando, nossa, eu só estou entendendo essas coisas porque a Juliana me fez entender na marra. Essa é a verdade, viu, gente? Obrigada, Juliana. Eu que agradeço, Márcia. Eu agradeço por estar podendo participar daqui. Mas é a verdade. Você sabe o quanto sou sincera. Às vezes eu até peco por isso. Não, eu agradeço. Mas é a verdade. Eu agradeço. E, Flávia, obrigada de me deixar participar, que você podia não ter aceitado euzinha, né? Grata, senhora. Vamos lá, André, Bom, vai pessoal, conseguir colocar o avatar? A gente está querendo ouvir o avatar da Simone. Eu acho que... Bom, eu vou falar sobre agora vai. Um aplicativo. Não, agora vai, ó. Agora vai, André. Sim, Oh, meu agora André. vai. Calma, gente, isso aqui é aprendizado todo dia. Isso aqui é assim, isso aqui é vida real, é a vida como ela é. Todo dia, toda hora. Ó, abrindo o vídeo que ela me mandou direto. Vou ficar quieto. Que eu acho que ele tem que ter pessoal. Tem que ter uma extensão do Meet, tipo do Google, só de voz. Também, mas Mas olha lá, um professor falou no Vocês viram que é cheio de bichinho, né? Bom, acho que tá bom. Eu acho que é porque o avatar está ao vivo, aí ficou incompatível. Bom, mas esse aplicativo do celular, o Video Show, ele é ótimo por conta disso. A gente pode juntar N coisas e jogar tudo nele que você forma uma aula só, um vídeo só.
é muito legal. Eu uso do Avatar, eu uso muito o Zepeto, que ele tem, ele dança, ele põe música, e a gente pode falar, e uso também esse Talker, que aí a gente consegue colocar a voz. Então, é uma alternativa caso a gente não consiga, né, gravar uma aula pelo PowerPoint ou outro, vamos dizer, um online, alguma coisa nesse sentido. E é óbvio que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai mandar o material impresso em questão das imagens com os direitos autorais. Então, eu sempre pego todas as imagens do material impresso no Pixabay, que é aquele site de imagem gratuita, né, para a gente não correr o risco de direitos autorais. E é muito bom também, quem não tem, tiver a oportunidade de criar um canal no YouTube, igual a Aline falou, para a gente colocar os vídeos lá, porque fica muito leve. E assim, os alunos preferem também, porque é só clicar no link e já abre o vídeo. Então, essa alternativa também é muito boa. E lembrando que tem aplicativo e tem programa que funciona num computador e não funciona no outro. O que o André vai explicar que ele usa, por exemplo, eu não consegui usar no meu. Então, a gente tem, assim, tomar um certo cuidado, porque tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona. E aí a gente tem também, né, muitas realidades diferentes, dá para pesquisar e usar o que dá mais certo na realidade. É isso, gente. Obrigada. Bom, gente, para fechar e para ser o mais rápido possível, para não me alongar muito, de todas as ferramentas que eu procurei, bom, deixa eu me apresentar para quem não conhece, mas a grande maioria que eu conheço, até vou mandar um abraço para a senhora diretora, né, que está aí acompanhando o trabalho dos professores. Oi, Ju, mandar um abraço para a Marcinha, para o Zé, tudo bem, gente? Trabalhei o ano passado com eles aí. Eu queria, até antes de apresentar, mandar um grande abraço para o professor Domingos, que foi meu professor, professora Danusa também, mas o Domingos foi meu professor mais tempo. Domingos, saudade de você, e você pode ter certeza que eu me inspirei nas tuas aulas para fazer a minha aqui, viu? Saudade daqueles cursos que a gente fazia lá na Unifal, né? Obrigado. Saudade Obrigado. mesmo. Ó, até é bom eu ver ele aqui, porque, assim, o que eu quero compartilhar com vocês sobre experiência é que, independente de diferença de idade, a didática que a gente adquire, a gente tem como base professores que marcaram a gente. E eu nunca duvidei do poder de uma boa aula expositiva. Eu não sou muito assim de conseguir fazer jogo ao vivo, de interação. Eu acredito que uma aula expositiva bem feita, ela é um caminho para o aluno poder assistir uma, duas vezes. Então, eu fui pelo caminho da gravação de aulas. Então, a ferramenta, eu não vou apresentar a ferramenta, porque ela é meio pesada e meu computador está dando bug. Então, quando a gente for fazer os seminários, e quem tiver interesse, eu vou mostrar um pouquinho do produto pronto para vocês, ver o que pode ser feito e dentro da área de cada um, o que você pode adaptar. Esse ano eu trabalho mais com geometria, e assim como o professor Domingos fazia em sala de aula, com giz, transferidor, compasso, esquadro, eu tentei trazer isso para a tela, para que o aluno pudesse interagir com esses elementos em tela e não ficar tão disperso, porque a geometria também ela é muito abstrata, e se você não coloca imagem e interage com ela, acaba ficando um conhecimento meio perdido se for só uma narrativa. Eu acredito que só a apostila é insuficiente, porque mais que você coloque ali o tema, fale sobre ele, coloque uma explicação sucinta, a interação do aluno com o vídeo, para mim, é o que tem feito um pouco mais diferença. Então, eu vou rodar um pedacinho do vídeo. Até essa ferramenta que eu faço, eu não tenho vídeos tão curtos, são vídeos aí que tem em torno de 8, 9 minutos, mas ela já compacta esse vídeo, então você pode mandar o vídeo pelo WhatsApp, que ele não vai consumir tantos dados. Então, finalizado, depois de editado, vocês têm que colocar, vocês podem mandar, transferir pelo WhatsApp, que ele vai tranquilo. Então, eu vou rodar um pedacinho desse vídeo aqui. Primeira coisa, o som está ligado, apresentar a minha tela. Aqui, peraí. Vou pôr o som no máximo aqui, que o Diego falou que estava baixo. Uhum. Tá compartilhado aí, né, pessoal? Vamos ver se vai rodar, né? Olá.
Bom, pessoal, não vou deixar o vídeo rolar muito tempo, ó, o tema vocês conhecem, eu queria só que vocês vissem o que é possível fazer e o que eu consigo compartilhar do que eu fiz até agora. Não é realmente, a Simone falou assim, uma ferramenta tão simples, mas quem tem interesse, às vezes, de criar até um banco pessoal de aulas, e é a intenção minha, pessoal, porque como aula de geometria eu tenho uma por semana, a intenção minha é realmente gravar essas aulas e, numa possível retorno, nesse ensino híbrido, usar essas aulas até para apresentar em sala de aula, porque aí eu ganho um tempo de explicação muito grande, eu não preciso replicar desenho em quadro, eu não preciso fazer tudo de novo, eu posso até compartilhar isso aí, por exemplo, no possível grupo de sala, e manter essas aulas gravadas. O aluno está com dúvida, assiste de novo. Então, a ideia minha foi partir por esse lado, criar um meu banco de aulas para que, num futuro próximo aí, eu possa trabalhar tanto em sala quanto nesse ensino híbrido. Para o aluno que não for para a sala, sei lá como é que vai ser, então, já pensando nisso. Então, a ferramenta, ela exige um pouquinho de domínio de informática, mas não é uma ferramenta pesada, você consegue interagir, gravar, e ela é mais democrática, porque você não precisa mudar o que você já faz. Se você, a gente pode fazer, vocês viram ali, e no final desse vídeo, eu cito lá, que eu usei como base, o plano de aula já pronto, então eu coloco sempre a referência bibliográfica de onde veio esse plano de aula, porque eu não crio mais um plano de slides, eu simplesmente faço a gravação e adequo aquilo de outros professores, e eu vi que acaba tendo um retorno um pouquinho maior quando você coloca a sua voz ali, quando você interage com eles. Então, era isso, tá, pessoal? Não vou me alongar muito, porque a gente vai se encontrar mais vezes, já passou da nossa hora. Bom, obrigada, né, aos professores, obrigada para todo mundo, nós combinamos um estudo das 6 às 7, nós já estamos quase dobrando o tempo aí, e está todo mundo aqui firme ainda, e a ideia era essa, né, pessoal, era compartilhar com vocês um pouquinho do trabalho desses professores, e a ideia continua sendo estender esse compartilhamento, né, essa troca de experiências para todo mundo, para a rede toda. Vocês viram aí que, né, desses 8 professores, cada um trabalha com uma coisa, e agora, aí estava todo mundo morrendo de vergonha, porque eles estão aqui falando para mim, nossa, mas tem professor que me deu aula aqui, né? Ai, meu Deus, como é que eu tô? Eles ficam nervosos também, porque, né, agora, né, que estão entre pares, aí o negócio fica mais difícil, né? Esses dias eu apresentei um estudo coletivo na educação infantil, que uma professora minha da faculdade passou lá no centro de referência e falou, nossa, que orgulho! Eu falei, nossa, que orgulho eu, né, de ouvir isso da professora. Então, sempre tem essa relação com o professor, ela não vai acabar nunca, né? A gente tem a idade que for. Então, foi difícil, parabéns aí para os professores, e a ideia é compartilhar com todo mundo, né? Acho que a grande pergunta dos alunos, né, em relação à matemática, quando você coloca a equação lá no quadro, para que eu vou aprender isso? Para que isso vai me servir, né? E a ideia é estarmos aqui para compartilhar uma forma
de explicar isso, né? Do menino poder responder essa pergunta para ele, né? A gente está aí com o BNCC e a gente está, desde a educação infantil, não sei se todo mundo tem oportunidade ou teve de dar uma olhada, mas no componente curricular de matemática já traz isso, né? Essa forma de mostrar para os alunos as experiências, de como é que ele vai utilizar aquilo para a vida dele, né? O ensino médio aí trabalhando com um projeto de vida, que a gente já tem material didático para isso, então o caminho daqui para frente vai ser esse, né? Quanto mais próximo da realidade dos alunos, esse é o caminho. Então, nós estamos, né, propondo esse grupo de estudo para isso, para levar a matemática mais próxima e trazer os alunos mais próximos do componente curricular de matemática. Bom, para a gente não se alongar mais ainda, não passar do dobro do tempo, eu estou vendo aqui no chat que já está todo mundo aí, né, interagindo, e a ideia é essa, nós vamos marcar uma outra data para um próximo encontro. O Yuri está compartilhando com vocês a ideia do banco de aulas, ele já criou o site. Nós não colocamos banco de aulas de matemática, porque a ideia é ter um banco de aulas para todos os componentes curriculares, mas a área de matemática foi a primeira, a ideia surgiu no grupo de estudos de matemática, como está aí, né? Essas aulas que esses professores mostraram para vocês, elas já estarão no banco de aulas, e eu espero realmente que vocês compartilhem as suas aulas com todo mundo. Yuri já colocou no chat, a gente criou, né, um e-mail para esse site, e aí vocês vão mandar as aulas por e-mail, mandar as atividades que vocês prepararem. A ideia é separar por ano, por conteúdo, mas para isso a gente precisa ter, né, atividades. Então, que seja, né, quando foram apresentar aí, as meninas ainda falaram, eu procuro minha aula nesse site, no site da nova escola, que o site do banco de aulas também seja uma guia de pesquisa para vocês, porque ela é real, né? Eu estou trabalhando com a escola ali, né, no bairro vizinho, então não é uma coisa, a gente precisa compartilhar esse conhecimento entre a gente. O Yuri está colocando no chat uma chamadinha que a gente fez, não para controlar quem participou ou não, mas para a gente saber, né, quem esteve, de quais professores não puderam participar, enfim, a gente quer que todo mundo tenha acesso a isso, para a gente poder saber depois, né, quem estava presente, quem teve a oportunidade de dividir essa experiência com os colegas. Eu agradeço imensamente. Colocou já, Yuri, o e-mail, não sei se deu para todo mundo pegar. A ideia agora era até abrir para todo mundo, fazer os comentários, mas eu sei que, né, tem filho em casa, tem janta para fazer, tem aula para preparar para amanhã, então a gente vai deixar isso para um próximo encontro. Espero, né, que vocês tenham gostado aí da ideia, né, de fortalecer esse grupo entre vocês, e a gente espera receber as aulas também. E a gente marca um próximo encontro, a ideia é que seja pelo menos um encontro mensal, para que haja, né, essa troca de experiência. De repente, você aí que estava quietinho, que estava ouvindo, e olha, nossa, eu tenho, né, aprendi a fazer alguma coisa que queira compartilhar, também entre em contato com a gente, para a gente dividir esse conhecimento com os colegas, que a ideia aqui é essa. Tá joia? Muito obrigada pela atenção de todo mundo e muito boa noite. Boa